Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando o Campus Party. Eu quero dizer para vocês que é um prazer, uma satisfação enorme participar deste evento tão grandioso, um privilégio poder compartilhar aqui com vocês um caso de sucesso que consideramos que é o Norte Agropecuário. Meu nome é Cristiano Machado, eu sou jornalista, nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e desde 2009 resido e atuo em Palmas, capital do Tocantins. Entre outros veículos de comunicação, entre outras atividades profissionais, atuei no jornal O Imparcial, um dos maiores de tradição no interior do estado de São Paulo, com sede em Presidente Prudente, também TV Fronteira Globo, sede em Presidente Prudente, e por 10 anos atuei como correspondente freelance da Folha de São Paulo, na região do Pontal do Paranapanema, onde por quase 10 anos foram mais de 400 textos publicados, inclusive algumas manchetes. Mas o que vamos apresentar no Campus Party de hoje é o Norte Agropecuário. Norte Agropecuário é um portal de notícias dedicado a assuntos relacionados ao campo. Para mulheres e homens do campo, o Portal Norte Agropecuário é um canal de notícias úteis no seu cotidiano. Já as empresas, instituições, empreendedores do segmento têm no portal o espaço para divulgar sua marca, seus serviços e produtos nesse portal, que é uma das referências aí do noticiário na fronteira agrícola do Mato Piba. Quero dizer para vocês que o Norte Agropecuário ele foi criado em 2015, com o conceito inicialmente de blog, focado aí no noticiário de Palmas e do Tocantins, e com uma atualização diária. Este aí era o portal, né, em 2015, quando nós criamos o portal, aqui a página segmentada. Como eu disse para vocês, ele foi criado como um blog, e desde então, em parceria com o jornalista Daniel Machado, natural do interior do Rio Grande do Sul, radicado em Palmas, hoje trabalhando em Brasília, e que colabora conosco também, é um parceiro, juntamente com ele nós produzimos todo o conteúdo do Norte Agropecuário. E todo esse conteúdo, ele é propagado pelas redes sociais. Desde o seu início, o Norte Agropecuário, com as suas informações compartilhadas aí pelo Twitter, Facebook, YouTube, depois Instagram, WhatsApp e agora o Telegram. Desta forma, nós compartilhamos todo o conteúdo do Norte Agropecuário. E, como eu disse para vocês, criamos o portal em 2015 e, diante do volume enorme de conteúdo e também uma carência de um veículo especializado no momento, foi preciso antecipar um planejamento de mudanças. Houve a necessidade de reordenamento do conceito e também o foco do Norte Agropecuário. Nós expandimos o noticiário para cada vez mais o interior do estado do Tocantins e também começamos a focar outros estados, principalmente na fronteira agrícola aí do chamado Mato Piba, que são os estados do Maranhão, Tocantins, o Piauí e a Bahia, com todo o espaço dedicado a informações, técnicas, experimentos, tecnologias agrícolas, para que os produtores pudessem produzir mais e melhor. E aí nós conseguimos avançar um pouco mais na divulgação desses conteúdos também relacionados a esses estados. Aqui, por exemplo, um dos focos, que inclusive com uma contribuição imensa de Daniel Machado, que é o nosso editor conjunto aqui do portal, nós temos um foco também que é do destaque das informações socioeconômicas do agronegócio. Aqui, por exemplo, nós temos uma das manchetes que é em recorde histórico, exportações de carne do Tocantins. E este é um trabalho tipo de informação que com uma atuação que o Norte Agropecuário desenvolve é um dos seus diferenciais de atuação aqui no estado do Tocantins. O site de 2015, apenas quase 2 anos, a necessidade mesmo de ampliar a sua atuação foi crescendo e passou para as ondas do rádio. 2 anos,
do lançamento, surge o programa Norte Agropecuário no rádio, primeiramente na UFT, que é a Universidade Federal do Tocantins. É uma emissora educativa, pública, mantida pela universidade. Houve um edital, o Norte Agropecuário participou desse edital, venceu o edital, e por 2 anos e meio, o programa Norte Agropecuário no rádio foi veiculado na UFT-FM, 2 vezes por semana, aos domingos e também às quartas-feiras. Em seguida, diante da repercussão do trabalho do rádio, as informações, todo o conteúdo que produzíamos para o portal, conteúdo útil ao homem e à mulher do campo, esse conteúdo era compartilhado também com entrevistas, reportagens especiais com especialistas, cientistas, técnicos e também os próprios produtores. Esse conteúdo foi chamando a atenção de uma emissora chamada Rádio Jovem Palmas FM, que é nada mais, nada menos que a emissora mais tradicional e a emissora líder de audiência do estado do Tocantins. Portanto, 2 anos, pouco mais de 2 anos do programa na UFT-FM, o portal foi convidado a ter o seu programa veiculado na Jovem FM, nesta emissora que é líder de audiência no estado do Tocantins. E também com o rádio, o Norte Agropecuário, na verdade, já distribuiu o que hoje é uma das tendências da comunicação, que é o podcast. Desde o início do nosso trabalho, ainda na UFT-FM, nós já distribuímos e compartilhávamos arquivos de áudio com entrevistas sobre, como eu disse, técnicas, experimentos, tecnologias agrícolas, e depois intensificamos esse trabalho de podcast. Hoje também é um dos diferenciais, é uma das referências do nosso trabalho, além do programa de rádio, todo o conteúdo técnico relevante para o setor do campo, ele é distribuído também, compartilhado por meio de podcasts que recebem os nossos colaboradores, os nossos parceiros e principalmente os produtores que nos seguem no nosso trabalho, tanto na web, nas ondas do rádio e também por meio das redes sociais. E, por exemplo, nós tivemos aqui o anúncio da ida para a emissora, a Rádio UFT-FM, depois de quase 3 anos, o nosso trabalho sendo reconhecido pela emissora de maior audiência do estado do Tocantins, a Jovem FM, onde o programa, desde fevereiro, aos domingos, às 7 da manhã, nós apresentamos o programa Norte Agropecuário no rádio, com informações exclusivas do campo do Tocantins, algumas da região do Mato Piba e também informações nacionais que são relevantes e úteis a todos os produtores que acompanham o nosso trabalho. Então, como disse a vocês, da web, de um portal de notícias, seguimos para as ondas do rádio e, como não poderia deixar de ser, também em vídeo, que outra tendência já há muito tempo, que é do noticiário compartilhado aí por meio do YouTube. Temos a TV Norte Agropecuário, que apresenta também reportagens sobre técnicas, tecnologias agrícolas, sobre a produção agrícola, além de entrevistas e conteúdos especiais, também dedicados aos nossos parceiros comerciais, mas principalmente com informações relevantes para os produtores, a tendência sobre plantio, as culturas, informações aí do mercado, das diversas culturas aí que a região possui. Tudo isso também nós apresentamos em forma de vídeo na TV Norte Agropecuário, que é outro canal de interação e comunicação com os nossos espectadores, os nossos internautas, aqueles que nos seguem. Outro destaque do Norte Agropecuário é que, como veículo de comunicação e negócio, o Norte Agropecuário é, sem dúvida, um dos casos de sucesso, entre outros, que tem o foco na regionalização da informação de um determinado segmento da economia e também da sociedade. Porém, nós temos um outro diferencial, que além de tratar o agro como negócio, o Norte Agropecuário foca
na mesma medida, em temas como preservação ambiental, também os aspectos socioeconômicos e de até solidariedade, que são marcas do segmento do campo. Vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, desde 2011, o Norte Agropecuário atua de forma voluntária no apoio à divulgação do projeto Leilão Pecuária Solidária, que em 10 edições já arrecadou mais de 3 milhões em dinheiro em benefício de 26 entidades assistenciais de 13 municípios dos estados do Tocantins, do Pará, do Goiás, de Goiás e também de São Paulo. Entidades que atuam basicamente no atendimento relacionado à saúde, com repasse de verba para que essas entidades possam conseguir fazer um atendimento, dar um trabalho ainda melhor aí para os seus assistidos. E o Norte Agropecuário tem o privilégio e o prazer de participar desta iniciativa, que é liderada por Eduardo Gomes, o leiloeiro profissional Eduardo Gomes, que é uma das referências aí no setor de leilões do Brasil. E esse projeto que começou do agro, principalmente na pecuária, garantiu o apoio dos setores da agricultura, enfim, de toda a sociedade civil organizada, começando do interior do Tocantins, e que inclusive já teve uma edição realizada na capital paulista, inclusive uma edição especial. E o Norte Agropecuário, repito, ele participa desta iniciativa com muito prazer, com muito orgulho. Outro destaque que nós atuamos também na área aí da solidariedade é o Hospital de Amor do Tocantins. O Norte Agropecuário, ele colabora com o movimento de construção deste Hospital de Amor do Tocantins, porque boa parte dos recursos para a construção deste hospital, boa parte desses recursos vem principalmente da área do agronegócio, de leilões e de doações das mais diferentes formas. O hospital é uma obra de 100 milhões, erguida aqui em Palmas, por meio de doações apenas. Uma ala já foi pronta, 3 anos de trabalho e investimentos de 30 milhões de reais. Tudo isso, repito, por meio de doações e todos os leilões, eventos ligados ao agronegócio, o Norte Agropecuário é parceiro e atua também junto a esta iniciativa que vai melhorar a vida de muitas, de milhares de pessoas que deixam aqui a região norte do país em busca de um tratamento no interior de São Paulo, principalmente no município de Barretos, onde há o Hospital de Amor, que é a referência nacional. E além dessas questões aí socioambientais, de solidariedade também, campanhas, o Norte Agropecuário, ele é, obviamente, um veículo dedicado ao agronegócio, mas destaca com amplitude, por exemplo, as boas práticas agrícolas que preservam o meio ambiente. E noticia também casos de maus produtores que prejudicam, principalmente, o meio ambiente e também a visibilidade do país lá fora. E esse é um assunto que eu gostaria de destacar muito com vocês aqui, que sempre é recorrente, e o Norte Agropecuário, apesar de ser um portal de notícias, programa de rádio, tudo envolve o agronegócio, não se furta de destacar aí situações como essa, por exemplo, de denunciar realmente situações como essa que estamos vendo na tela exatamente agora, de ações do Ministério Público Estadual, por exemplo, que pede indenização de 30 milhões de reais a produtores e membros de um governo por desmatamento. Este é um tema que nós abordamos, sim, desde que haja a informação correta, nós destacamos no portal Norte Agropecuário, porque o nosso compromisso realmente é com a produção sustentável. Produção sustentável é um dos nossos focos de atuação e divulgação. E sobre produção sustentável, eu gostaria de relatar aqui alguns números relacionados ao trabalho de bons produtores, produtores que seguem as leis brasileiras, que preservam e respeitam as leis e fazem com que toda a classe, obviamente em todas as classes do segmento aí produtivo, do segmento da sociedade, há os bons e aqueles que não atuam dentro da legalidade, mas
de acordo com pesquisas e números que vamos apresentar agora, nós temos aqui que ressaltar aqueles que desenvolvem trabalhos dentro da lei e que seguem exatamente aquilo que é o correto a ser feito. Por exemplo, produtores brasileiros preservam 219 milhões de hectares no Brasil, que corresponde a quase 2 trilhões, mais de 2 trilhões em patrimônio imobilizado, ou seja, são recursos, são áreas que teriam este valor comercial e são preservadas por produtores brasileiros. A fonte disso, eu gosto muito de destacar, é o supervisor do Grupo de Gestão Territorial Estratégica da Embrapa Territorial, o Gustavo Spadotti de Castro. Ele esteve recentemente em Palmas, num evento, num seminário chamado Soja Responsável, produzindo com sustentabilidade ambiental, este evento do qual eu tive o prazer também de participar na área da comunicação. E ele apresentou alguns números com a chancela da Embrapa Territorial, que a Embrapa é uma das referências mundiais aí em termos de pesquisa agrícola, com uma credibilidade enorme, e ainda mais na Embrapa Territorial, que tem à frente Evaristo de Miranda, que é um dos nomes mais reconhecidos no mundo do seu trabalho aí na área de preservação ambiental. Então, a Embrapa Territorial tem esse levantamento. Outros números aqui sobre 66% é dedicado a áreas de preservação e proteção de vegetação nativa, outro dado importante, e de todo o território nacional, 30% são ocupados aí com pastagens nativas. E algumas comparações que a gente gostaria de dizer aqui sobre a produção, né? Alguns países aí para se comparar. A Dinamarca, por exemplo, cultiva em 76% de suas terras, 10 vezes mais que o Brasil. A Irlanda, por sua vez, 74%. Os Países Baixos, 66%. E o Reino Unido, aí, mais de 60%. E a Alemanha, 56%. Por essa comparação, nós temos aqui a apresentar também um estudo que foi referendado pela NASA em 2017, que é a Agência Espacial Norte-Americana, o estudo segundo o qual o Brasil utiliza 7,6% da sua área com a agricultura do país. Esse mesmo número, esse mesmo trabalho feito pela NASA, um ano antes, a Embrapa Territorial, com sede em Campinas, São Paulo, já havia calculado essa ocupação agrícola. E esse estudo da Embrapa Territorial apontou 7,8% da área aí utilizada para a produção agrícola. Uma pequena diferença aí apesar dessa pequena diferença, a NASA vem referendar esse estudo desenvolvido pela Embrapa, que mostra a produção agrícola do país aí e a sustentabilidade. Alguns números aí sobre o Mato Piba, que é o nosso foco de atuação aqui do Portal Norte Agropecuário. Mato Piba, repito, é a fronteira agrícola formada pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia. São 73 milhões de hectares, 337 municípios e 185 mil imóveis. Esta é a região do Mato Piba. E a produção? Áreas protegidas mais preservadas, 40,4% da área total. E a agricultura ocupa mais de 4 milhões, ou seja, 6,7% aí da região toda da chamada fronteira agrícola do Mato Piba, que é uma das maiores produtoras de grãos do país atualmente. Então, esses são alguns números interessantes que eu gostaria de mostrar para vocês também sobre a preservação sustentável, a produção sustentável, a preservação do meio ambiente, que é por iniciativa dos produtores rurais aqui da região norte do país, mais precisamente desta fronteira agrícola. Alguns outros números, por exemplo, 10% do território protegido por lei em unidades de conservação e também terras indígenas. Outro destaque aqui, que 30% do Mato Piba destinado para a preservação da vegetação nativa dentro de todos os imóveis. Aqui temos também informações sobre área de preservação permanente, e um detalhe interessante aqui, que na fronteira agrícola do Mato Piba há 43 milhões de hectares de vegetação nativa nos estados que formam
esta fronteira agrícola do Mato Piba. Eu apresento esses números da produção sustentável do campo aqui da região para mostrar que o Norte Agropecuário é um portal de notícias que foca aí no segmento aí do noticiário regional, é um portal de notícias que vive, respira a região onde atua e destaca, como disse a vocês, as informações relevantes do setor para, principalmente, ajudar o produtor a produzir mais e melhor. Para isso, nós contamos com apoio de colaboradores dos mais diferentes segmentos, cientistas, pesquisadores e técnicos agrícolas que trabalham nas esferas federal, estadual e também municipais. Todas essas pessoas se dedicam diariamente para atender aos produtores e esse é o nosso papel, levar esta informação para que a produção ela seja destacada. E isso nós fazemos nas nossas plataformas, tanto na web, no www.norteagropecuario.com.br, nas nossas edições do programa de rádio, nos podcasts e nas ferramentas de divulgação do Norte Agropecuário por meio das redes sociais, que eu vou apresentar para vocês também na sequência deste nosso bate-papo. Portanto, eu gostaria já de apresentar, portanto, então, para que vocês possam seguir o nosso trabalho no Twitter, @NorteAgroTO, no Instagram, NorteAgroTO, no YouTube, o nosso canal é o Norte Agropecuário Tocantins, e no Facebook, o Norte AgroTO. Temos também um canal que é hoje um dos principais difusores das nossas informações, que é o WhatsApp, que é o 63981048100. Por este canal, nós recebemos as informações, compartilhamos notícias com os nossos leitores, os produtores, os técnicos, enfim, todos aqueles que têm uma certa ligação e atuação no campo aqui do Tocantins e dos seus estados vizinhos. Portanto, encerrando aqui já antes das perguntas, meu nome é Cristiano Machado, mais uma vez eu agradeço pela participação, aqui estão na tela os meus contatos, para que vocês possam também interagir, participar conosco, conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui na região do Mato Piba. Confirmando aqui alguma pergunta, alguma participação, antes desse encerramento, eu gostaria de destacar que o Norte Agropecuário, ele é um veículo de comunicação que está já há 5 anos de sua atuação, ele tem um crescimento tem já um registro de evolução de suas plataformas, desde a web para o programa de rádio e também agora nas redes sociais. E o nosso objetivo é, sem dúvida, evoluir cada vez mais, fazer com que esta informação do campo, a informação técnica útil ao homem e à mulher do campo, ela possa chegar cada vez mais aos produtores, não só aqui da nossa região, mas também para os produtores de todo o Brasil. E por meio da internet, nós temos já, com essa contribuição enorme das redes sociais, o Norte Agropecuário, ele alcança um público não só aqui do Tocantins, da região do Mato Piba, mas de outros estados e também outros países. Muitos, mas muitos leitores acompanham as nossas notícias, isso é comprovado pelo Google Analytics, muitos dos nossos leitores, eles estão em outros países também e outros estados. Portanto, pessoal, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o privilégio de poder participar deste evento, um evento que é referência mundial para nós do Norte Agropecuário, nós que atuamos no agronegócio, é de fundamental importância levar este conhecimento desses números que fizemos a questão de apresentar aqui, desses números, não só para os homens e as mulheres do campo, mas principalmente das pessoas que estão na cidade. E o agronegócio, ele provou com esta
pandemia do coronavírus, que ele é fundamental para a sociedade. O que deveria acontecer mesmo era o agronegócio se comunicar um pouco melhor da porteira para fora, porque da porteira para dentro o agronegócio se comunica e muito bem. Porém, o setor, o segmento em si, desde os produtores, os grandes empresários, os empreendedores e as entidades que atuam no agronegócio, elas devem, de fato, fazer com que a informação daquilo que é feito no campo, desde a produção até mesmo a situação de produção sustentável, esse tipo de informação possa chegar cada vez mais a não só aos brasileiros, mas principalmente da comunidade internacional. E fica aqui o nosso compromisso de continuar lutando com conteúdo técnico, conteúdo importante, útil para a produção do campo, e esse é o nosso compromisso que nós vamos continuar e muito aqui no Norte Agropecuário. Pessoal, muito obrigado, boa noite, um prazer e um privilégio muito grande ter participado aqui desse evento, o Campus Party. E espero que na